Muito obrigada. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui moderando esse painel sobre esse assunto incrível que são as insurtechs. É um mercado, acho que a gente tem aqui para explorar, acho que de um jeito inimaginável, né? Eu acho que a gente ainda nem começou a ver o que é a transformação desse setor. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite. Gostei de ver muitos amigos aqui, por mais que estamos aqui dentro do mercado, amigos interessados nesse tema, ainda que não sejam do segmento. E eu gostaria de colocar algumas coisas aqui antes de iniciar as perguntas que eu tenho aqui, para falar que nos últimos 5 anos, a gente mais do que triplicou o número de iniciativas no mercado de inovação em seguros. De acordo com o Distrito, a gente fechou o ano passado com mais de 160, quase 170 iniciativas nesse segmento. A gente tem também aí, como dado do Distrito, no final do ano passado, um volume de recursos aportados no segmento no montante de 318 milhões de dólares, e é bastante. Eu acho que muito isso se deu pelas transformações regulatórias do setor, que viabilizaram o surgimento de novos entrantes e acabou destravando investimentos represados no segmento. A gente tem aí o apoio do regulador, o Open Insurance, a gente teve tem o Sandbox da SUSEP, e tudo isso está ajudando a pavimentar os caminhos para o surgimento de novas iniciativas e também para a consolidação de empresas já robustas nesse segmento. Do lado regulatório, que é a minha praia, eu sou advogada, especialista na área de regulamentação financeira, a gente teve 2020 como um ano muito rico e muito intenso. A SUSEP causou uma verdadeira revolução nesse segmento. E a gente viu, a gente acompanha desde então uma abertura desse mercado que a gente acompanhou em 2010 no mercado de pagamento com a revolução das maquininhas. Então, acho que é uma coisa que é super legal, eu acompanho isso desde 2010, inclusive. Então, assim, você faz esse paralelo e você consegue ver que a gente está enfrentando agora o momento que o setor de pagamento viveu há mais de 10 anos atrás. Então, acho que a gente está no início da exploração desse mercado e de desbravar novos caminhos, né? Então, a gente ainda tem uma baixa penetração dos seguros no mercado. A gente tem as mudanças regulatórias e a evolução das tecnologias ajudando tudo isso a acontecer, né? E daí, falando em tecnologia, eu inicio as minhas perguntas, inicio com o Alex. A 180 Seguros trouxe para o mercado o modelo de negócio de Insurance as a Service, propondo uma nova maneira de distribuir e consumir seguros no Brasil. Você pode contar para a gente um pouco mais de como que funciona esse modelo de negócio e como que esse tipo de solução conecta as seguradoras com essas empresas que querem explorar o seu próprio nicho, o seu próprio segmento? Obrigado pela pergunta. Primeiramente, um bom dia. Agradecer o convite também aqui também ao pessoal que está participando do painel. Não sei se voltou a funcionar. Bom, a 180 nasce na pandemia. A gente nasceu em outubro de 2020. Então, somos 3 co-founders. E a gente olhou um mercado de distribuição que a gente chama de mercado B2B2C. Esse mercado, a gente olha para a pandemia, né, por pior que ela seja pelo tema de saúde, mas a pandemia também traz uma nova leva de consumidores para o mercado digital. Então, assim, a gente tem mais pessoas no digital do que tinha há 10 anos atrás. E o pior que seja a pandemia, as empresas também começaram a olhar esses consumidores e começaram a ver que elas precisavam se digitalizar. E aí virou uma corrida contra o tempo. Novos consumidores, novas empresas querendo se digitalizar.
Nós, como 180, o que a gente faz? A gente olha esse canal de distribuição, entende qual que é o cliente e a necessidade dele, desenha um produto, se conecta com a seguradora se conecta com a gente se conecta com o canal. Então, a gente vira a área de seguros do canal de distribuição no modelo B2B2C. E é engraçado porque as seguradoras têm uma área de afinidades, e a gente chama que a gente é o Digital Affinity, porque, obviamente, é esse próximo passo para o modelo de distribuição. Então, a gente faz toda a parte de jornada digital, a gente faz o atendimento para o WhatsApp, desde o início. Então, construir uma empresa nesse modelo de negócio, olhando para 2022, é bem diferente. A gente não tem sistema legado. Futuramente pode virar um sistema legado, mas inicialmente ele não é, e isso ajuda essas empresas a distribuírem seguros. E a gente viu que muitas empresas no digital, elas também estão buscando diversificar o tema de receitas, outros produtos naquele modelo de negócio. Sejam as fintechs, seja o varejo, N tipos de empresas de distribuição e várias empresas techs, né? Ou seja, tem o edtech, tem fintech e N outro tipo de empresa. E o tema do seguro, ele ajuda a fazer essa diversificação. Só que, para isso, a jornada tem que ser digital, a experiência do usuário conta bastante, o tema de entender a dor do cliente, que tipo de produto a gente consegue desenhar. Então, dando um exemplo, a gente desenhou um produto, liga e desliga, para cobrir o carro no Zona Azul. Por 49 centavos, cobre até R$1.000. E é isso o produto, não tem mais nada. Não tem outras coberturas. Basicamente, cobre as coisas que você tem dentro do seu carro por aquela hora parada, por 49 centavos até R$1.000. Não é microseguro. É só um produto que está embedado na jornada do digital, na hora que você vai parar no Zona Azul, e você protege as coisas que tem no seu carro. Então, acho que o tema dessa digitalização, a gente tem que ter um olhar de necessidade do cliente, desenhar o produto que faça sentido para aquela jornada e conectar. E eu acho que é onde a gente, como 180, a gente ajuda tanto as seguradoras, como também a gente ajuda os canais de distribuição. Porque o canal de distribuição, ele quer uma empresa que saiba falar de tech, mas também entenda de seguros. Porque se não entender de seguros, também não adianta. E eles não sentem que tem esse espaço, às vezes, com as seguradoras. E as seguradoras, por outro lado, podem ver a gente como um enabler, de atingir um mercado que para eles é mais difícil, porque de maneira tecnológica eles não estão tão bem preparados. Eu tinha um ex-chefe que falava que a gente no mercado de seguros estava alguns anos atrás do mercado financeiro. E eu acho que a pandemia forçou todo mundo a estar no mesmo momento digital. Então, e obviamente a gente sabe que tem uma construção pelo lado das seguradoras, e a gente pode ajudar nesse sentido. Então, acho que esse é um dos grandes sucessos do nosso modelo da 180 com o B2B2C. É ajudar a repensar essa distribuição, mas muito mais de trazer produtos que os clientes possam consumir, e não apenas comprar, né? O consumir, o cara tem uma necessidade e ele usa para aquele produto no dia a dia. E eu acho que é aí que a 180 estabelece para esse novo momento de mercado. E o que me parece é que a solução ela viabiliza a economia de nicho, né? Isso é uma coisa que é super relevante. Esse distribuidor, esse canal distribuidor, ele conhece o nicho que ele atende, né? E isso é um facilitador também, é positivo. Diminui o CAC também, né? E dá para testar também, né? Você consegue fazer testes. Uhum. Não, maravilha. Obrigada. Eu posso fazer uma intervenção aqui? Claro. Só? Desculpa já me intrometendo, mas eu sou assim mesmo, me intrometo. Você já é o próximo mesmo. No que o Alex falou, ele tem toda a razão. Aliás, primeiro, obrigado por estar aqui. Mas o Alex tem toda a razão, mas tem um ponto só que talvez você tenha esquecido de falar, Alex, que é o aculturamento do consumidor. Isso não existia há 5 anos atrás, e a gente começou a nossa jornada há 5 anos, mas isso não existia naquele momento, porque as seguradoras não estavam preparadas e não queriam estar preparadas. Quer dizer, quando você vê um negócio de seguros, você tem a seguradora, você tem o distribuidor, você tem os canais, você tem as empresas que prestam serviço, são os prestadores de serviço, nas empresas de tecnologia e por aí vai. O consumidor não estava preparado, como ainda não está preparado ainda a consumir digitalmente o produto de seguros, mas está mudando. Quando você vê dados do Google em termos de busca de seguro, principalmente seguro alto, nos últimos 3 anos, quintuplicou. O que quer dizer isso? Que o consumidor, através, obviamente, das ofertas, ele tem buscado comparações, ele tem buscado informações na internet e aí consumir produtos digitais. Então, eu acho que um ponto que faltou, e ele tem toda a razão nos novos nichos, nos novos produtos e tudo mais, mas eu acho que o consumidor é que está ditando essa regra agora e está ditando, vamos dizer, o pace, né, desse mercado todo nosso. Desculpa me intrometer.
Não, e é um mercado em que a pesquisa de preço ela é muito recorrente também, né, por face do lado do usuário, né? Sim, o consumidor, entre pesquisar e comprar, ele tem uma jornada longa, ele não compra na hora. Sem dúvida. Ele pesquisa, depois fala com um com o outro, depois que ele vai vir a comprar. André, me fala uma coisa, a ThinkSeg se posiciona como a primeira insurtech totalmente digital do Brasil. E é pioneira na oferta de seguro de auto com a policy pay-per-use. Como que esse modelo de negócio se encaixa no ecossistema das seguradoras, corretoras e clientes? Na verdade, assim, o modelo da ThinkSeg, o produto pay-per-use, o que a gente quer com o produto pay-per-use é trazer a transparência do que você está realmente você está pagando. Então, lá atrás, e a um preço justo. Eu costumo dizer justo, que não é nem barato nem caro, é justo. Então, eu sempre faço a associação com contas de consumo. Você sabe o quanto você está consumindo, você sabe o quanto você está pagando. Em seguro, até o nosso modelo começar, e alguns modelos começaram também nesse mesmo sentido, as pessoas se perguntavam, aqueles que são atendidos, que como vocês falaram todos aqui, é um mercado subpenetrado, aqueles que são atendidos, eles não tinham essa transparência do porquê que custava um preço no ano, o outro no outro ano, sendo que o carro desvalorizou, no caso de automóvel. Então, a gente tinha um desafio de reconstruir o produto que já não era mudado há 50 anos no Brasil. Veja. Então, o nosso desafio primeiro foi reconstruir o modelo de produto, e que, basicamente, eu vou falar de forma leiga, aqui a gente pegou todas as coberturas, desconstruiu todas as coberturas, construiu de novo todas as coberturas, modelou o risco versus bilhetagem de todas as coberturas, são 17, no caso de automóvel, mas isso vale para todos os seguros, e a gente reconstrói tudo isso dentro do sistema, indexado à jornada do cliente. Então, basicamente, as coberturas que você não está usando em determinado momento, ela liga e desliga, como até falou o Alex aqui numa das falas dele, mas ela liga e desliga. E por que isso? Por uma razão muito simples. O mercado é subpenetrado porque o custo é alto. Ao custo ser alto, o brasileiro não tem capacidade econômica para comprar. Como é que você faz para fazer um produto mais barato, mas com qualidade de subscrição e que pare de pé, vamos dizer, pelo lado do empreendedor? Foi aí que a gente criou o modelo da ThinkSeg, que basicamente é isso. É uma reconstrução do modelo embasado em tecnologia de liga e desliga a cobertura de acordo com o comportamento do usuário. Meu tempo zerou aqui. E esse modelo, né, de pay-per-use, jogando sardinha de novo para o lado do regulatório, isso acabou também sendo viabilizado pela SUSEP em 2019, 2020, com a possibilidade do seguro temporário, intermitente. Então, enfim, acho que o ecossistema ele tem um framework, né, facilitado pelo aspecto de transformação regulatória também do segmento. Né? É verdade, mas eu só queria fazer uma parte aqui. Assim, o segurador é um bicho que gosta de culpar alguém, sabe? E o regulador, às vezes, é o culpado. Assim, eu não faço porque o regulador não deixa, e você sabe muito bem do que eu estou falando. É verdade, e a SUSEP ela mudou de papel de um tempo para cá e continua, saiu de um papel só regulatório para um papel fomentador, muito porque ela percebeu que o mercado inteiro não se mobilizaria se ela não desse o start, não começasse o jogo. Então, de fato, algumas coisas que a SUSEP tem feito ao longo dos últimos anos têm ajudado muito a fomentar o mercado. E a gente vai ver muita coisa ainda, com certeza. Luiz, o mercado de seguro, como a gente já vem falando aqui desde o início, está passando por um grande processo de transformação dos modelos de negócios. Como que a Salesforce ela entende que a tecnologia pode acelerar a transformação do processo de distribuição dos produtos de seguros? Bom, primeiro, é um prazer poder estar aqui. A gente estava até conversando lá fora, é o segundo evento presencial, tão bom poder estar
na frente de colegas e amigos, né, e com pessoas também ali do outro lado da tela. Bom, falando um pouquinho, né, de o que a gente está vendo de tendências aí no mundo de seguros, acho que é bom contextualizar um pouco de que a gente está vivendo uma ruptura econômica global, né? Então, quando a gente pensa, se a gente divide aqui a última década, né, pré-Covid, e o pós-Covid, a gente estava vivendo, antes do Covid, um momento de altíssima liquidez, baixa inflação, você tinha um excesso de dinheiro no mercado, né? Isso daí trazia um ambiente diferente, que é o ambiente de hoje para as seguradoras, né? Hoje a gente tem baixa liquidez, alta inflação, a gente tem uma altíssima taxa de juros, isso é a nível global, né? E o que traz aí, claro, uma pressão por eficiência, né? Então, a Salesforce ela tem trabalhado nos últimos 10 anos, principalmente, com o setor de seguro de uma forma muito próxima, né? E nos últimos 3 anos tem alguns itens aqui, alguns pontos que a gente tem visto acontecer. O primeiro deles é essa incerteza econômica global tem pressionado para projetos de eficiência, redução de custo, automação e por aí vai, né? Depois tem o ponto de vista do consumidor, e a gente tem visto uma batalha pela atenção do consumidor. Então, não é só aquela batalha pelo share of wallet, não estamos falando aqui de qual que é a nossa penetração de seguros, mas qual que é a minha atenção que o meu cliente de seguros vai dar para o meu app ou para o meu corretor, versus o que ele está dando hoje para uma Amazon, para um Google ou para o app do WhatsApp ou do Instagram, né? E que conecta muito bem com a digitalização do consumidor também, que foi, enfim, acho que não é novidade para ninguém, foi altissimamente acelerada, e principalmente naquelas camadas C e D, e nos seniors, né, aquelas pessoas de 60 anos ou mais, né? Então, como que a gente traz elas para dentro do setor de seguros e a cultura, como foi muito bem colocado aqui pelo André, de que o caminho é o digital, né, mas, ao mesmo tempo, a minha seguradora ela tem uma proposta de valor adequada aí para esse digital. E, por fim, o regulador. Acho que foi muito bem colocado aqui de que o regulador, com todas essas iniciativas que a gente tem visto nos últimos 5 anos, está fomentando muito a inovação, né? Então, frente a isso, tem dois tipos de programas que a gente tem visto. O primeiro deles é elevar a cadeia de valor para um nível de digitalização nunca antes visto, né? Hoje, a digitalização não é mais é bom você ter, você precisa ter, senão você vai morrer. Então, ao longo da cadeia, né, desde do tema de desenvolvimento de produto, com produtos mais modulares, como foi bem posto aqui, que você liga, desliga, ou produtos ligados à telemetria, ou produtos pay-per-use, cada vez mais modulares e flexíveis e alinhados à necessidade real do meu consumidor, em que eu não tenha ali 20 itens na minha apólice, eu tenha 2 ou 3 que sejam alinhados àquela necessidade mais básica, ela possa fomentar, claro, esse acesso do consumidor ao setor de seguros. Depois a gente tem também a digitalização dos itens que vêm a seguir na cadeia de valor, desde a subscrição. Então, como que eu começo a ter cada vez mais dados do meu segurado, e hoje esse é um grande problema das seguradoras que a gente tem visto, é que o dado ele está na mão do corretor, primordialmente, né? Então, eu tenho muito pouco dado para poder trazer insights relevantes que vai fomentar ali a minha subscrição, o meu atendimento, a forma como eu vendo para esse cliente. Então, como que eu trago esse dado para dentro, crio ali uma camada, né, uma fonte única da verdade de dados a respeito do meu cliente, para poder ofertar ali o melhor produto e serviço do meu segurado. Bom, esse é um tipo de programa de transformação que a gente tem visto e tem apoiado. E, de outro lado, as seguradoras estão seguindo um modelo que está muito próximo também do modelo bancário, que é o modelo de marketplace e ecossistemas, né? Então, existe uma pressão importante aí por eficiência, por custos, mas também existe uma pressão por receita. Então, como eu, como seguradora, posso extrapolar um pouquinho a fronteira daquilo que é o meu core business de seguros e vou explorar algumas outras modalidades ou setores que antes eu não atuava, né? Então, o ecossistema de mobilidade urbana, o ecossistema do imobiliário, o ecossistema do B2B. Então, como que eu trago novos produtos e serviços através de parceiros, plugando ali a minha base instalada e oferto novas linhas de serviços que antes eu não ofertava, né? Isso daí vira uma nova avenida de crescimento para as seguradoras. Então, acho que basicamente é isso. Parado ninguém vai ficar, né? Tem 2 tipos de programas super importantes que ou você embarca nesse tipo de digitalização ou, eventualmente, você vai ficar pelo caminho.
Bacana, obrigada. Isso que você fala sobre essa captação e gestão de dados é muito relevante para o segmento, para a gestão de risco, que é core, né, nesse tipo de negócio. Então, bacana, obrigada. André, aplicações baseadas em inteligência artificial têm sido cada vez mais utilizadas por instituições financeiras para desenvolvimento de soluções customizadas. Como que a ThinkSec aplica essa inteligência artificial nos seus produtos e o que você enxerga de inovações e novas soluções que estão para surgir? É engraçado falar de inteligência artificial, né? Que a gente ouve tanto de inteligência artificial, que nada mais é do que um aprendizado de criança, né? Você vai, ensina o robô e o robô depois ele cria os padrões e te devolve alguma coisa, mas eu acho que a gente passou um pouco do momento da inteligência artificial superficial, que muito se falava, mas pouco se via fazer, pouco via resultado disso, né? Eu digo por nós mesmos, e vou chegar na sua pergunta, mas hoje em dia o que se vê é que muitas das coisas que foram faladas de inteligência artificial, como por exemplo, eu vou jogar aqui um monte de dado e ele vai me dar um preço correto de seguro, ou um underwriting correto de seguro. Isso não existe. Isso, de fato, é uma coisa que está muito longe, não existe. Está muito longe de ser alcançado. Por uma questão muito simples. O ser humano ele se mexe, ele está em constante movimento, ele está em constante transformação. Quando você fala, por exemplo, de seguro de automóvel, que é a modalidade carro-chefe da nossa empresa, você pode ser um ótimo condutor, mas uma pessoa super azarada. Você pode ser um péssimo condutor e uma pessoa super sortuda. Você pode ser um ótimo condutor, mas naquele dia você brigou com o seu marido ou com a sua esposa, ou seja lá com quem, e você está bravo, você acelerou, você passou um sinal vermelho, fez um monte de coisa, você é um péssimo condutor naquele momento. Isso, a inteligência artificial, ela não consegue predizer, né? Ela vai trazendo ajuda. Então, o que a gente faz hoje? O que a gente usa de inteligência artificial? Primeiro, no momento da atração do usuário. Então, a gente criou lá um modelo que abastece a inteligência artificial, é um modelo de prospecção, onde eu consigo entender quem que é a pessoa no oceano que está mais propensa, que tem mais probabilidade a fechar um seguro, que quer fechar mais um seguro. Então, isso é uma das partes. Então, dentro da jornada, a inteligência artificial está hoje na captação, através de captação de leads mais qualificados, e a gente qualifica no oceano, né, no mar aberto, porque senão fica muito caro, né, você só investir no mar aberto para ficar captando lead, realmente é caro, é muito caro. Então, essa é a primeira coisa. Depois, que é a principal do nosso modelo, e aí você vê que é interessante a gente falar aqui, por exemplo, ver o modelo do Alex, que em algum momento a gente também precisa embedar o nosso seguro para ampliar, né, ampliar os canais, ampliar a aceleração da venda. A gente foi por um caminho primeiro de fazer produto para depois embedar, ele foi para o caminho primeiro criar o sistema de embedar e aí ir atrás do produto, mas são sistemas que se conversam, mas a subscrição é fundamental. A subscrição, que é a análise de risco, a gestão de risco, que hoje a gente usa inteligência artificial, depois de quase 5 anos, mais de 100 milhões de trips cadastradas, trips, eu digo viagens, né, cadastradas no aplicativo. Isso nos possibilita a usar isso na subscrição pós-venda. Mas a gente tem a inteligência artificial na pré-venda, que é naquela análise de perfil, que eu não gosto nem de falar disso, que a gente não fala mais dessa palavra, é uma persona, aliás, nem persona mais a gente fala, é alguma coisa que a gente subscreve ali com alguma inteligência artificial, mas muito dos modelos ainda preditivos atuariais, meio padrões, porque a gente precisa sair do zero, né? Mas então a gente usa isso, a subscrição, hoje a gente já consegue analisar o risco e a inteligência já mostra para a gente a classificação do risco, e depois no pós-venda a inteligência artificial vai ajustando. É verdade que com vários inputs nossos, por exemplo, agora a gente teve que subir as tarifas, porque aconteceram alguns momentos catastróficos, a gente tem que subir as tarifas em algumas regiões, mas a inteligência artificial ajuda nisso. E ajuda também na hora do sinistro. Então, a gente tem 4 momentos que a gente utiliza a inteligência artificial. Na prospecção, na análise de perfil, vamos dizer assim, para ficar fácil,
no pós-venda, que é na análise do comportamento do indivíduo, e, finalmente, na hora da indenização. Bacana. Acho que, de novo, né, é sempre sobre dados. Então, é um mercado, é um ecossistema que é baseado em dados. E daí, Luiz, a gente vê que cada vez mais as insurtechs e as seguradoras, elas investem em soluções de análise de dados. Na sua visão, quais tendências tecnológicas apoiam o mercado de seguros para colocar o cliente no centro das decisões? Acho que isso também tem bastante a ver com o próprio Open Insurance, mas não que a gente precise entrar nisso, né? Só daí um ponto meu. Acho que realmente essa ideia de você trazer o cliente para o centro é um moto agora, né? Sim. Não, o que a gente tem visto, né, historicamente, as companhias de seguros sempre foram divididas ou orientadas a áreas de negócio, né? Então, tem o produto A, produto B, produto C, o que fez com que todo e qualquer sistema e dados, ele também fosse orientado a negócio, né? O meu sistema A não se conecta com o meu produto alto, que não se conecta com meus produtos massificados e por aí vai, né? E no fim do dia, isso daí dá uma visão fraturada do cliente, né? Eu não consigo entender o perfil específico do Luiz, eu não consigo entender quem ele é, a rede de relacionamento do Luiz, o que ele faz, qual que é o seu perfil de risco, de uma maneira holística, né? E o que tem mudado, né, nos últimos 3 anos, eu digo também que isso é um movimento mandatório do setor, que é essa orientação ao cliente, né? Ter o cliente no centro hoje é tudo, né? E para ter o cliente no centro, eu preciso acabar com esse tipo de silos, né? Os silos de informação, os silos culturais, os silos de produto, e cada vez mais ofertar para o meu cliente produtos e serviços que sejam compatíveis com a necessidade dele ao longo ali da sua rotina, né? Então, aonde termina um produto alto e eventualmente começa um produto viagem ou um produto residencial, essas fronteiras elas estão desabando, né? E o dado ele é cada vez mais essencial para que eu possa conectar essas apólices ou esse tipo de produto entre eles, né? Então, em suma aqui, né, primeiro ponto aqui com relação a dados e pensando aqui em tendências, eu preciso entender muito bem o meu cliente, né? E para isso a CDP ela é mandatória, né? O Customer Data Platform. Ela vai consolidar aqui basicamente todas as informações com respeito ao meu cliente, independente de qual que é a linha de negócio, né? Depois eu tenho outra tendência importante que são os marketplaces, né? Historicamente, os seguros, o setor de seguros, ele tem muito pouco engajamento com o cliente final, né? Então, se a gente for pensar do número a gente chama de touch points, ou número de toques que eu tenho como uma seguradora no meu cliente final, é muito pouco, né? Eu tenho 1 ou 2 por ano, um na renovação da pólice e outro quando acontece o sinistro, se é que ele vai acontecer, né? A gente tem empresas como o Uber ou a Amazon que tem 5 a 10 por mês, né? Então, como que a gente consegue cada vez mais criar ofertas de produtos e serviços que vão aumentar esse número de toques com meus clientes e, com isso, eu trago dados, informações e insights que vão fortalecer o meu negócio core, que é seguros no fim do dia, né? Então, como que eu pego esses dados que eu estou coletando ao longo, né, da jornada e do dia a dia do meu cliente para poder alimentar meu processo de desenvolvimento de produtos, tornar ele cada vez mais modular, cada vez mais alinhado à necessidade de uma camada específica da sociedade. Ou como que eu uso esses dados que eu estou coletando ao longo do dia para poder fazer um melhor processo de subscrição e assim fazer uma subscrição, uma precificação do meu produto para o João, para a Maria, para o Vitor, para o Luiz, né? E não para uma camada de uma forma mais geral, né? Isso daí é super importante. E, por fim, como que eu consigo elevar, né, esse tipo de oferta de marketplaces a outro nível que eu possa monetizar isso daí, né? Eu possa conectar outros parceiros ao meu sistema de seguros e ele vai me passar ali um take rate por cada uma das transações, né? De novo, acho que isso é bastante novo no mundo de seguros. Já tem seguradoras bastante líderes nesse tema, uma delas é a Vitality, na África do Sul, Ping An
na China, mas esse modelo já está sendo muito pensado e estruturado para algumas seguradoras no Brasil. E eu vejo isso como um futuro para você ter cada vez mais a posse dos dados, em função desses dados, ofertar aquilo que o seu cliente precisa, no momento que ele precisa, no canal que ele vai precisar. Isso me parece, inclusive, que tem um viés educacional também, né, do consumidor. E traz o ISD para o negócio, uma democratização e uma facilitação do acesso a esse tipo de serviço, né? E daí até aproveito, Alex, como que você enxerga o Open Insurance ajudando na democratização do acesso aos seguros, né? Acho que a gente já comentou que existe uma penetração super baixa desse mercado. Então, como que você vê o futuro disso? Eu ia complementar até a resposta anterior do tema do cliente, aí eu entro na parte do Open Insurance, mas eu acho que a gente sempre fala do cliente, né, ou centrado no cliente, mas a gente colocou um negócio no Manifesto da 180 que é Be Client, ou seja, a gente quer criar produtos que a gente queira comprar. O cliente não é alguém terceiro, somos nós, todos nós somos clientes. Então, a gente tem que lembrar disso nas empresas e as pessoas esquecem. Ele é muito tricky, mas ele é muito amplo, né? Ou seja, a gente fala muito com a nossa área de operações, ela se chama NPX, que NPX é como a gente transforma experiências negativas em experiências positivas. Ou seja, como é que eu atendo esse cara como cliente, como eu gostaria de ser atendido. Acho que aí é um primeiro passo também do ponto de vista de humanização, e isso é uma tradução super importante. Quando a sua pergunta do tema do Open Insurance, eu acho que tem 3 grandes temas, o André quase roubou a minha resposta na pergunta anterior, que acho que a gente se baseia em 3 coisas, né? Tem a questão da cultura, distribuição e cobrança, né? O brasileiro tem a cultura de que não acontece com ele, acontece com o vizinho. Isso é histórico. Então, acho que a pandemia traz um pouco dessa questão de acontece com você também, com as pessoas que você ama, seja pela vida, pelo carro, pela residência, por N coisa. Então, essa proximidade, a gente começa a melhorar essa parte cultural. Ainda não é o ideal, mas eu acho que é o primeiro passo. O tema da distribuição, a gente sempre soube que o seguro ele não é comprado, ele é vendido, e quem trabalha no ambiente B2C sabe o quão difícil é atrair esses clientes para uma jornada digital. Então, a distribuição via corretor, ou um banco, ou um varejo, ou N canais, também é um modelo que a gente tem que olhar, porque ter canal de distribuição, seja ele qual for, é importante para chegar no cliente. E, por último, o tema da cobrança, que eu acho que nos últimos anos melhorou muito. Ou seja, a gente hoje consegue cobrar seguro por Pix. Então, isso melhora muito o acesso para as pessoas comprarem o produto. Quando a gente olha o Open Insurance, porque são esses 3 elementos que são fundamentais quando a gente olha do ponto de vista do seguro. Quando a gente traz o Open Insurance para esse cenário, o Open Insurance ele vai ajudar a meio que democratizar essa informação. Então, o consumidor tendo acesso às suas informações do seguro, ele pode comparar melhor, ele pode ver onde ele pode comprar melhor, ele pode ver como ele pode pagar melhor, e, obviamente, ter produtos simplificados com o Open Insurance ajuda ele a entender melhor a sua necessidade. Então, acho que o Open Insurance ele traduz um pouco para o consumidor final essa parte de necessidade e acesso à informação. Ainda que eu acho que a gente está no momento muito inicial do Open Insurance, e não acho que é alguma coisa que a gente vai construir para o próximo ano, para este ano, para o próximo ano. Se a gente você fez o comentário do tema de pagamento, né, 2010, 2011, a gente ficou 10 anos depois, o Open Banking começou agora. Então, eu faço uma brincadeira até com as pessoas, assim, putz, o Open Banking já está valendo, você olhou no seu aplicativo do banco que você pode fazer com o Open Banking? Eu nem olhei isso. O seguros é um passo depois disso, né? Então, se as pessoas ainda não sabem o que fazer no seu canal do banco, seguro também vai ser um desafio. Então, eu acho que a gente ainda vai levar um bom tempo, eu vou dizer, uns bons anos, para a gente poder ver quais são os aspectos que as pessoas podem entender o que fazer com o seguro. Acho que esse vai ser o desafio. Nós, players que estamos no mercado, temos que ajudar as pessoas a entenderem o que ela pode fazer com o seguro. E aí, acho que aí a gente traz também novos consumidores para esse mercado e, obviamente, traduz a ambição do tema do Open Insurance, que é essa democratização. Vai ter espaço para todo mundo, vai ter espaço para o corretor, vai ter espaço para o varejo, para os bancos, para o pessoal InsurTech B2C, para nós do B2B2C, mas eu acho que a gente vai ter um papel quase educacional, de novo, como a gente já vem fazendo ao longo dos anos, para trazer esse consumidor para essa arena e mostrar para ele o que ele pode fazer com o seguro dele, porque isso ainda é um processo cultural, a gente nunca vai deixar de fazer isso, né? Porque a gente entende que o tema cultural do seguro no Brasil é muito falho. E a gente aqui, como instituições e como empresas novas, a gente vai ter que ajudar o consumidor para chegar nessa informação. Os próximos 5, 10 anos serão bastante intensos, né?
o que eu agradeço muito, vou ter muito trabalho. Eu adorei o ponto do Be Client, viu? Porque muito se fala, não, tem que olhar para o lado do consumidor, tal, mas, de fato, quando você se olha como consumidor, aí, de fato, você está olhando para o consumidor. E não é que você está fazendo pesquisa, o que você quer? Isso aí, para mim, O consumidor ele parece que é um terceiro. exato. O consumidor é você. Parece um terceiro que Exato. você não sente a dor dele. Ah, não, qual que é a sua dor? E você vai pesquisar via, sei lá, qual ferramenta for a pesquisa dele, e você tira aquilo, não, a dor do consumidor é essa. Não, se põe no lugar do consumidor. Esse é um exercício que eu, particularmente, faço quase que sempre quando eu penso em alguma coisa nova lá dentro da empresa. A gente faz o comentário que a gente quer desenhar produtos que a gente quer comprar. Então, se as pessoas da nossa empresa não quiserem comprar os produtos que a gente tem, alguma coisa está errada. Esse é o ponto. André, e a ThinkSec foi selecionada pelo Sandbox, vocês participaram, vocês passaram por essa experiência. O que você tem para contar para a gente disso, do apoio da SUSEP? O que você conta dessa experiência? Primeiro que eu queria que zerasse aqui. Zerou, obrigado. Não, eu acho que o Sandbox é uma possibilidade de novos entrantes. Quer dizer, o mercado de inovação ele passa por provocação. Quem provoca é o novo entrante. Quem provoca é o vamos dizer, o jovem, não no sentido de idade, mas o jovem operador. Esse é o provocador. E antes do Sandbox, para você entrar, né, você fazer postular para ter uma seguradora, para ser uma seguradora, as regras de entrada eram talvez muito duras para esses novos postulantes, que é principalmente com regras de capital. E eu vou além disso, porque não estou falando só do problema de capital regulatório, mas é do peso regulatório. Você sabe muito bem que o peso regulatório de ter uma instituição financeira, eu já estou na minha terceira rodada de montar empresas financeiras, já montei seguradora, banco, outra seguradora, resseguradora, e por aí vai. Estou na terceira rodada de montagem, desde o zero. O peso regulatório é muito alto. O peso de todos os procedimentos que você tem que ter para ter uma empresa regulada, principalmente no mercado financeiro, é muito alto. Então, quer dizer, o Sandbox ele possibilitou que esses novos entrantes realmente entendessem o mercado, pudessem mostrar soluções ao mercado de uma forma, vamos dizer, regulada e com um risco bem concentrado, assim, para não aumentar muito a probabilidade de risco. Quer dizer, o Sandbox ele não pode fazer tudo, as empresas do Sandbox não podem fazer tudo, mas aumentou muito o acesso a esses novos entrantes, que eu sou um meio velho, meio novo, porque nós estamos no Sandbox já mirando para mudar para S3, mas eu acho que o Sandbox teve um papel fundamental na inovação. Acho que possibilitou a entrada de novos produtos. De novo, a provocação. E eu vou usar meu tempo, acho que, para debater. Eu queria falar com vocês o que vocês acham do Sandbox. Você acha que vocês... Não sei se você, 180, está no Sandbox, acho que não, né? Mas o que vocês têm visto aqui das empresas que entraram no Sandbox, tem o Sandbox 2 vindo. Vocês acham que isso tem que continuar, o movimento tem que continuar? O que você vê como, Jeane, você como advogada nessa área, o que você vê? Você vê novos Sandbox nascendo? Possibilidades para isso? Eu vejo sim, acho que tem bastante espaço. Acho que essa é a tendência de se continuar isso por bastante tempo ainda. Acho que tem muita mudança e transformação regulatória para acontecer. Acho que o Sandbox ele viabiliza, então ele facilita a uma discussão mais próxima com novos entrantes, com novas perspectivas, novas ideias e novas soluções. E daí é uma chance do regulador também estar, não só ajudar a viabilizar, mas discutir de uma forma mais prática essas novas soluções. Existe a tendência de uma desregulação, se é que a gente pode dizer isso, mas no sentido de trazer uma regulação mais principiológica, porque a gente não consegue acompanhar o avanço tecnológico e o avanço de inovação, né? Então, a gente tem aí grandes juristas aí que a gente estuda, que fala muito sobre isso, que
faz muito mais sentido você desregular ou você olhar só de um lado mais principiológico do que você mumificar regulações. Então, por isso, na minha visão, eu entendo que tem espaço, que essa é a tendência, sim. E o mercado, acho que tem muita concentração ainda também, né? E a gente vê os rankings com bastante concentração, e eu acho que o Sandbox permite esse teste de laboratório de ideias, de inovação, testar coisas novas. Eu acho que isso é um ambiente super oportuno para testar um monte de coisa diferente. Eu acho que isso ajuda a desconcentrar também alguns negócios. A gente vê vários mercados assim. Só complementando rapidinho, quando me perguntam de novos sandbox, novos concorrentes e tal, gente, assim, quanto mais reforçarem o discurso que a gente está tentando passar para o mercado há 5 anos, mais de 5 anos, quanto mais tiver gente reforçando esse discurso, ajudando a fomentar a inovação, melhor é para o mercado. É o mercado, de novo, a gente falou aqui várias vezes, subpenetrado, a gente não é uma briga de rouba-monte, no nosso caso, e com certeza no caso da 180, o Alex, claro, diferente da Salesforce, que atende todos, e vocês também, como advogados, atendem todos, mas nosso caso é trazer novos clientes para a base, e não ficar brigando por aqueles clientes que já estão na base. Só complementando aqui, né, acho que chegou o momento com o Sandbox, com todo o tema de Open Insurance, em que o regulador e o mercado tomaram a liderança, tomaram a frente de, ok, vamos mudar esse cenário e vamos democratizar, de fato, o setor de seguros para aumentar aí a penetração, como foi muito bem colocado. Então, inovações são sempre bem-vindas e o Sandbox ele tem um papel muito crítico nisso daí. Luiz, e quais os principais pilares tecnológicos, na sua visão, que vão suportar essa transformação do mercado de seguros? Bom, então, o que a gente está vendo, né, para o futuro é o seguinte, aí pegando um pouquinho do gancho do Open Insurance, né, a gente ainda mal começou, né, acho que as discussões estão apenas começando. Isso daí vai trazer uma mudança muito grande, né, do ponto de vista de adaptação das empresas, do ponto de vista de comportamento do consumidor. E o futuro é uma guerra pelo cliente. Então, o que a gente tem visto, né, e se a gente for comparar, né, o mercado brasileiro ele já é um pouco à frente ali do que se tem visto do movimento da Grã-Bretanha, que foi a precursora ali de Open Banking, mas ele ainda está atrás, por exemplo, da Austrália. Né? Na Austrália, a gente já não está falando mais de Open Banking, Open Insurance ou Open Finance, a gente está falando de Open Data. Então, como que os dados dos cidadãos, como que os dados de clientes vão estar abertos, independente de se ele é um cliente de seguros, ou se ele é um cliente de banco, ou se ele é cliente de um varejista. E o dono da posse desse dado é o cliente, essa persona, né? Isso daí vai causar uma disrupção no mercado. Né? Que tipo de disrupção? A partir do momento que todo mundo tem acesso aos dados do cliente, obviamente, desde que eu tenho consentimento desse cliente, a gente tem um alinhamento ali das vantagens competitivas que antes existiam. Né? Então, todo mundo vai poder ser atacante e, ao mesmo tempo, todo mundo vai ter que ser defensor. Então, o que a gente vê para o futuro é uma guerra, uma batalha pelo cliente, muitas vezes pela atenção do cliente, e 2 jogos, um de ataque e um de defesa, como um jogo de futebol. Né? Então, no jogo de ataque, ganha aquele que conseguir atacar mais aquela camada da sociedade ou aquele perfil específico que vai poder estar alinhado a seus produtos e serviços. E, para isso, as jornadas de personalização elas são super importantes. Para isso, eu preciso ter essa fonte única da verdade, eu preciso ter os touch points específicos para coletar dados, processar isso através de inteligência artificial e fazer o ataque certeiro. Né? Esse é um jogo, esse é um play, inclusive empoderando os corretores, né, a fazerem cada vez melhor a sua gestão de leads, a sua gestão de carteira e por aí vai. E o jogo de defesa, em contrapartida, ele envolve as ferramentas tecnológicas para manter o teu segurado na tua base. Né? Então, como que eu crio jornadas que sejam memoráveis, que tragam lealdade do meu cliente